Boa noite a todos. É uma satisfação a gente começar agora o 13º Clube de Revista da Suceron. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Salame, sou cardiologista e ecocardiografista aqui de Paraná, Rondônia. E eu tenho a honra de chamar para coordenar esse Clube de Revista o Dr. Carlos Duarte, que é cardiologista e eletrofisiologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo e da Clínica Gipamed, aqui de Paraná, Rondônia. Tem a bondade, Dr. Carlos, por favor. Boa noite a todos. Obrigado, Marcelo. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a Suceron, a todos os cardiologistas do estado de Rondônia, na figura do Dr. Marcelo, agradecer o convite. É muito bacana e prazeroso estar aqui entre amigos. E gostaria de destacar que a ritmologia do estado de Rondônia se deu início com a chegada do Dr. César Augusto em 2009, que depois começou com a sua ritmologia clínica na cidade de Paraná. Depois eu tive a honra de trabalhá-lo no primeiro implante de marca-passo em 2016. As chegadas depois do Dr. Marcos Rosa e doutora Ximena em 2017 e recentemente o Dr. Pablo Brasil, agora em 2020. Portanto, a ritmologia do estado de Rondônia conta hoje já com o seu, coincidentemente, é o 13º Clube de Revista, o seu 13º ano. E é uma honra estar aqui com os senhores. Então, eu quero pedir aos colegas, que possam fazer as suas perguntas ao longo das aulas, que podem encaminhar pelo chat ou anotar, e ao final a gente tenha uma discussão de um caso clínico, e a gente vai aproveitar para tirar todas as dúvidas, bater um papo, ser um ambiente bem amistoso. No decorrer do evento, as palestras serão 15 minutos, então eu gostaria de pedir aos colegas que cumprissem o seu tempo para que a gente gastasse o nosso maior tempo nas discussões finais e no bate-papo, que com certeza sempre é mais enriquecedor. Então, para dar início ao evento, eu gostaria de chamar um amigo, Dr. Pablo. Dr. Pablo é cardiologista pelo Hospital e Maternidade Celso Pedro Hospital e eletrofisiologista e estimulação cardíaca pelo Grupo de Campinas, dos quais eu conheço a sua formação, conheço o local onde ele se formou. E, por favor, Dr. Pablo, tenha a honra de nos brindar aí com a sua palestra. Boa noite a todos. Um grande prazer que a gente comece esse clube de revista. Agradeço aí os idealizadores aí, a Suceron e a figura do Carlos. E eu também já vi que entrou aqui um grande amigo do Carlos, que foi meu chefe da residência, o doutor Adão Lucena, acabou de entrar no nosso clube de revista. E a gente vai dar início aqui ao primeiro tema. Deixa eu só abrir minha apresentação. Acho que agora deu certo? Entrou. Sim. Beleza. Então, a gente vai dar início ao nosso clube de revista. E eu fiquei com essa missão aí de comentar sobre o primeiro tema, a fibrilação atrial e quando a ablação se faz necessária. Então, assim, primeira coisa que a gente começa comentando, eu declaro que não tem nenhum conflito de interesse. Para a gente responder essa pergunta dessa missão, a gente vai fazer uma abordagem para a gente entender qual que é o cenário da fibrilação atrial hoje na atualidade. Então, a gente vai comentar um pouquinho do impacto da fibrilação atrial, a necessidade dessa abordagem multidisciplinar, algo que a gente tem sempre vindo, tem se aumentado muito, que é a busca pelo controle de ritmo, e, por último, o tratamento intervencionista para a gente responder a essa pergunta aí. Então, assim, algo muito, muito rápido, muito tranquilo, a gente sabe que a fibrilação atrial é a arritmia mais prevalente na prática clínica da cardiologia. E com o aumento da idade, a projeção de pessoas com fibrilação atrial, vai cada vez aumentando. Então, essa aqui é uma projeção
da Europace, colocando que com o aumento da idade, a população, né, a população de pessoas com a entidade da fibrilação atrial vai cada vez aumentando. E isso automaticamente no Brasil, né, uma prevalência aí na população brasileira de 2019, aí 200, uma prevalência de fibrilação de 1 a 2%, e aí estimando mais ou menos aí em 2060, quase 60 milhões de pessoas vão ter a fibrilação, e com certeza vai ser a maior prática clínica dentro da cardiologia. Muito rápido, a gente sabe que a fibrilação atrial é uma entidade que envolve vários fatores. Então, ela tem um pouco do estresse oxidativo, a ativação do sistema renina-angiotensina, ativação do sistema autonômico, a própria taquicardia atrial faz um remodelamento, aí tem as estruturas anormais do átrio, fibrose, isquemia, dilatação. Então, assim, até variáveis genéticas. Então, assim, a fibrilação atrial ela é uma doença multifatorial. E é lógico que uma doença multifatorial é impossível a gente falar de um tratamento único, né? Porque você vê que ela envolve todos, tanto a parte estrutural, tanto a parte oxidativa, a parte hormonal, a parte dos substratos próprios anatômicos dentro do átrio. Então, quando a gente tem um paciente com fibrilação atrial, a gente tem alguns objetivos. É lógico que o mais importante é a profilaxia de tromboembolismo. Em segundo ponto, o controle da frequência. E depois a gente tem que avaliar a reversão para o ritmo e a manutenção do ritmo. Isso que é um tema que a gente vai percorrer para a gente responder a nossa pergunta. Em relação à profilaxia do tromboembolismo, acho que todo mundo já está, né, bem familiarizado, Chades-Vasque e tal. E a gente vai, assim, é o ponto para mim mais importante diante do contexto da fibrilação atrial, mas não é o foco da nossa apresentação. Hoje, a gente vai ficar um pouco mais para a abordagem terapêutica, né? E como que é essa abordagem terapêutica da fibrilação atrial? Então, assim, o controle da frequência, ou o controle da frequência, ou a reversão para o ritmo, e, consequentemente, a manutenção do ritmo sinusal. A gente sabe que ou o controle da frequência ou o controle do ritmo é super importante, porque a fibrilação atrial é uma arritmia que geralmente eleva a frequência cardíaca, e uma frequência cardíaca alta, né, elevada, ela descompensa uma cardiopatia com fração de ejeção reduzida, descompensa uma cardiopatia com fração de ejeção preservada, precipita uma insuficiência cardíaca, né, pela uma taquicardia miopatia, piora as anginas, incapacidade funcional, limitação da atividade física. Então, diante de uma fibrilação atrial, geralmente com frequências elevadas, a gente tem que adotar alguma medida. Durante muito tempo, ficaram-se sempre... qual é a discussão, né? Qual que é o melhor método de tratar? Será que é o controle de ritmo? Será que é o controle da frequência? E aqui eu só coloquei os 5 grandes ensaios clínicos, né? O primeiro, esse estudo chamado PIAF, que é a intervenção farmacológica na fibrilação atrial, um estudo de 2000, que contemplou aí 250, um pouco mais de 250 pacientes, entre controle de ritmo, controle de frequência, uma observação durante o ano, e esse estudo colocou-se que não houve melhora entre controle de ritmo e controle da frequência. Outro estudo também, um pouco logo depois, acho que 2002 para 2003, que é o STAFF, que são as estratégias no tratamento da fibrilação atrial, também comparou-se o controle de ritmo com controle de frequência. O estudo também em 2002, que é o estudo RACE Trial, que comparou o controle de ritmo versus a cardioversão elétrica na fibrilação atrial. Então, em relação ao controle de sintomas, não houve aí diferença significativa. E é lógico que acho que o maior estudo que compara o controle de frequência versus o controle de ritmo, eu acho que é o estudo AFFIRM, é um estudo que eu só coloquei aqui, que é um estudo multicêntrico com mais de 4.000 pacientes, que fez uma estratégia de controle de ritmo e controle de frequência, e aqui os resultados básicos deles, né? Então, assim, em relação à população estudada, a maior parte, o controle de ritmo, né, teve menos efeitos colaterais, melhora da sobrevida, exceto nos pacientes aí que tinham insuficiência cardíaca.
Então, assim, durante muito tempo, eu acho que ficou-se na questão de controle de frequência, não é superior a controle de ritmo. Mas se a gente começa a perguntar, mas por que manter o ritmo sinusal? Primeiro, a fibrilação atrial é uma arritmia recorrente. Segundo, ritmo sinusal, talvez a gente consiga melhor alívio dos sintomas. Terceiro, quanto mais tempo em fibrilação atrial, menor a chance de reversão, remodelamento de átrio, dilatação de átrio, todos aqueles fatores que a gente já sabe. Outro ponto importante, em pacientes com mínima cardiopatia estrutural, a gente sabe que a fibrilação, a diástole, que é algo que a gente tem estudado muito nas doenças cardíacas nos últimos anos, ela tem sido de grande importância, e na fibrilação atrial, esse tempo diastólico, ele é completamente variável, e a gente sabe que hoje a diástole, a gente sempre, assístole, mas a diástole é completamente importante, tanto para o relaxamento, quanto até para a contração ventricular. Outra coisa do ritmo sinusal, melhora muito essa capacidade de exercício, A gente sabe que na prática clínica, os pacientes com fibrilação, que controlam frequência, às vezes tem aquele estiramento rápido da frequência durante o mínimo, um pouquinho de esforço. Outra, restaura a contração atrial, 30% do enchimento ventricular, não é importante. Hoje a gente sabe que para diástole, 30% em algumas pessoas fazem diferença. E aí se começou pensar, será que o ritmo sinusal melhora a sobrevida? Aqui, lançado uma meta-análise de pequenos estudos, pequenos trabalhos, tentando colocar um pouco sobre a questão do manter o ritmo sinusal, o controle do ritmo. Algumas meta-análises um pouco mais antigas, 2014, 2013, começou-se a ver que favorecendo um pouco o controle do ritmo. Eu estou passando um pouquinho mais rápido para a gente tentar chegar no nosso ponto. E aí, acho que aqui um estudo bem interessante, depois desses ensaios clínicos pequenos, colocando um pouco a favor do controle de ritmo, a gente tem o IST, que é o controle de ritmo precoce nos pacientes com fibrilação atrial. Um estudo já grande, envolvendo aí mais de 2.500 pacientes, que eles fazem uma estratégia controle de ritmo precoce versus tratamento habitual, que é o controle de frequência. E é um estudo que foi interrompido aí, precoce, mais ou menos 5 anos, com desfecho de morte e o AVC menor no grupo antiarrítmico. Então, assim, um estudo que já foi visto a melhora desses pacientes nos pacientes que tinham controle de ritmo. E, automaticamente, essa parte do controle de ritmo vem cada vez melhorando, Então, a gente tinha poucas medicações há muito tempo e hoje a gente tem uma série de medicações. Em relação ao controle de ritmo medicamentoso, a gente tem hoje, no Brasil, umas 3 principais medicações, a propafenona, o sotalol e a amiodarona. Lembrando que a propafenona e o sotalol realmente ela é contraindicada nos pacientes que tenham disfunção sistólica, doença arterial coronária não controlada, e a lógica amiodarona é que ele é mais seguro nos pacientes com cardiopatia. E o outro tratamento também, que é controle de ritmo, é o intervencionista, e que aí entra o nosso foco, que é a ablação de fibrilação atrial. A ablação de fibrilação, ela não deve ser como uma forma de você avaliar, de você continuar ou não a anticoagulação. Ela é uma forma para tentar manter o controle, induzir o controle de ritmo e manter o controle de ritmo. Então, em relação à medicação, e aí agora, assim, a ablação de fibrilação atrial sempre esteve presente na prática clínica da eletrofisiologia, e a gente tem visto que com o passar do tempo, com a segurança da ablação, a tecnologias que estão vindo agora principalmente até crioablação, foi dado meio que um salto na segurança da ablação, na eficácia da ablação da fibrilação atrial. Aqui eu coloco um dos primeiros trabalhos, já tem mais aí de 16 anos que Heissager colocou, a origem dos batimentos, a origem das ectopias atriais lá nas veias pulmonares. Então, assim,
um estudo já bem, um dos primeiros estudos publicado em 1998, e que é hoje o nosso grande foco, né? A gente sabe que hoje a ablação da fibrilação atrial basicamente compreende no isolamento das veias pulmonares. Alguns pacientes têm que fazer linha de teto e tal, mas hoje seria uma ablação com isolamento das veias pulmonares, e já foi colocado lá desde 1998. Então, aqui é só uma figura exemplar. Aqui são as veias pulmonares tendo uma inserção aqui no átrio esquerdo, e hoje o objetivo da ablação é uma ablação um pouco mais antral, onde a gente consiste nesse isolamento das veias pulmonares no átrio esquerdo. Aqui é uma representação tridimensional. Vou puxar um pouco da sardinha. Na verdade, esse foi um caso que nós fizemos em Rondônia. Acho que eu tenho essa questão de ter feito, talvez, acho que a primeira ablação de fibrilação atrial aí do estado de Rondônia. Aqui a gente faz uma representação tridimensional do átrio esquerdo, e aqui nesses pontos vermelhos onde a gente faz essa ablação com isolamento das veias pulmonares. Em relação à ablação da fibrilação atrial, na verdade, não recente, tiveram aí três estudos clínicos que mudaram um pouco esse paradigma da ablação. A ablação sempre ficou assim à mercê de refratariedades, casos mais graves, enfim. É lógico que quando você também faz casos mais graves, a sua taxa de sucesso acaba sendo menor. Então, assim, um primeiro ensaio clínico é esse CAPTEF Trail. Então, ele colocou a ablação de fibrilação atrial, um estudo que só avaliou melhora da qualidade de vida entre a ablação de fibrilação atrial e medicação. E um estudo que colocou que a ablação houve melhora da qualidade de vida. Foi um estudo pequeno, envolvendo mais ou menos 250 pacientes, e o principal objetivo do estudo era ver qualidade de vida, preenchendo aqueles critérios de qualidade de vida. Eu vou focar em outros dois grandes estudos, que aqui é o CASTLE-AF e o CABANA. Então, começando pelo CASTLE-AF, que eu acho que esses dois estudos acabaram mudando um pouco, mudaram até as diretrizes depois desses dois grandes estudos. Tem um minuto, Pablo. Tá, desculpa. Em relação ao CASTLE-AF, é um estudo que a gente viu a ablação de fibrilação atrial nos pacientes com insuficiência cardíaca, e ele viu a ablação versus o tratamento convencional. Os critérios de inclusão eram pacientes que tinham fibrilação e uma fração de ejeção reduzida. A gente vê que no desfecho primário de morte, a ablação ela é melhor em relação à medicação, e a ablação também em relação à hospitalização, ela é melhor em relação à terapia medicamentosa comum. Outro dado importante é a carga de fibrilação. Nos pacientes que fizeram uma ablação, existe uma carga menor de fibrilação atrial. Então, a ablação nos pacientes com disfunção ventricular foi superior à terapia medicamentosa comum. Estou acabando. Em relação ao segundo estudo, que é o CABANA, é um estudo que também ele avalia a ablação com desfechos de mortalidade, desfechos de mortalidade, sangramento. E assim, ele tem duas avaliações. A primeira, que é a intenção de tratar, não teve grandes diferenças entre medicação e a ablação. Mas quando a gente olha por protocolo utilizado, a ablação foi melhor. Pablo, por que a gente tem que olhar por protocolo? Porque tiveram muito crossovers, né, entre os dois braços, entre a terapia de ablação e a terapia medicamentosa. Então, assim, finalizando... em relação ao CABANA ainda, a gente coloca que a ablação ela teve desfechos melhores quando for avaliado por protocolo. Aí, em relação às diretrizes, eu já vou passar aqui, o ESC de 2020 já começa a contemplar melhor as indicações de ablação de fibrilação atrial. Então, na fibrilação atrial paroxística, geralmente, quando você tem falha de medicação, indica-se ablação, mas hoje, como indicação 2A, você pode já indicar. Nos pacientes que têm redução de fração de ejeção, é classe 1A a indicação de fibrilação atrial.
Nos pacientes com FA, sem grandes fatores de risco que vão induzir a recorrência, geralmente ela é indicada quando você tem falha de pelo menos uma medicação, mas por escolha do paciente você já pode indicar a ablação como classe 2B. Terminando a minha apresentação, então, quando a ablação de FA se faz necessária? Hoje, em relação aos 2 grandes ensaios clínicos, Cabana e Keston, é indiscutível que a ablação de fibrilação arterial nos pacientes que tenham disfunção ventricular, ela melhora mortalidade, melhora hospitalização. E hoje, a FA paroxística sintomática, geralmente quando você pode ser por escolha do paciente, ou quando você tem intolerância, ou quando você não consegue melhorar, pelo menos com uma medicação. Só coloco que o mais importante, a ablação de fibrilação arterial, ela é contraindicada como estratégia para retirar a anticoagulação. A gente não tem isso definido, ela é uma forma de controle de ritmo, não para avaliar se você vai manter ou não a questão da anticoagulação. E eu encerro minha apresentação. Maravilha. Obrigado, Pablo, pela excelente explanação. Peço que você pare com isso, enquanto que eu convido agora o Dr. Marcos Rosa, um amigo, tá? Ele é cardiologista pela SBC, título especialista em estimulação cardíaca pela Sobrac AMB, eletrofisiologista formado no FRJ e eletrofisiologista da Cardiorritmo, Angiocenta e Total Core. Marquito, por favor. E peço, enquanto ele está preparando ali a sua apresentação, a toda a plateia, que agora já somos mais de 30 participantes, que envie seus questionamentos, comentários aqui no chat, para que no final a gente possa ter a nossa discussão. Por favor, Marcos. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer aí a oportunidade, né, de estar falando com colegas, com amigos, né. Realmente a arritmia de Rondônia, ela vem mudando nos últimos anos, e isso só tem a acrescentar e beneficiar os nossos pacientes, né. Vou iniciar aqui minha apresentação. Estão conseguindo assistir? Estão conseguindo ver? Sim. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, vamos lá. O tema que ficou para mim foi falar sobre indicações de marca-passo no consultório do cardiologista. Particularmente, é um tema que eu gosto bastante, com certeza é a minha principal área de atuação. E a gente vai passar para vocês aqui um pouco da nossa experiência e baseada nas diretrizes, né? E quando a gente fala de indicação de implante marca-passo no consultório do cardiologista, que esse foi o tema que foi pedido, né, foi solicitado para a gente apresentar, não tem como a gente não falar, como em toda a cardiologia, baseada em evidências, né, sobre as nossas diretrizes. No Brasil, a SBC publicou, em 2007, a primeira diretriz sobre implantes dispositivos cardíacos, e infelizmente até hoje não foi atualizada, né? Então a gente vem seguindo a americana, que já é desde 2017, e mais recentemente a europeia, que foi lançada em 2021. Inclusive, por conta disso, eu vou comentar um pouquinho sobre os principais aspectos no final, tá? Em todas elas, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que a indicação do marca-passo, ela vai se basear na frequência cardíaca baixa durante a vigília, em pausas significativas, isso gerando sintomas de baixo débito, como cansaço, tonteira e até mesmo síncope, né? Ou quando você precisa utilizar drogas que têm efeito cronotrópico negativo e inviabilizam isso, como o exemplo principal na nossa área, acredito que seja o uso de beta-bloqueadores na cardiopatia isquêmica, e quando o paciente tem risco de morte, propriamente dito, né? Eu ainda coloco que o marca-passo, ele está indicado nas bradiarritmias, quando a frequência cardíaca
é baixa o suficiente para gerar sintomas de baixo débito, mas também para gerar arritmias graves, complexas, como nesse eletrocardiograma aqui. Falando de implante marca-passo, eu estou colocando aqui para vocês uma GIF, né, um desenho do nosso sistema elétrico de condução, porque o marca-passo, o tipo de marca-passo, ele vai se basear única e exclusivamente na falha desse sistema, né? Os marca-passos bicamerais basicamente estão indicados quando você tem um problema, uma doença do nosso sinusal, e os marca-passos monocamerais, mais especificamente na fibrilação atrial, que a gente perde, como o Pablo falou, esse ritmo sinusal tão importante para o nosso organismo. Aqui, uma ilustração sobre o implante marca-passo. A gente tem alguns estudantes, mas basicamente é um procedimento feito sobre anestesia local, com sedação, alguns serviços ainda fazem com anestesia geral. E o objetivo do marca-passo é sentir uma frequência cardíaca mais baixa, ou perceber, né? E a partir daí, estimular o coração numa frequência mínima estabelecida pela gente, programa marca-passo, né? Os riscos desse procedimento existem, mas são muito baixos atualmente, em função do desenvolvimento das novas tecnologias, do material que vem melhorando significativamente. E eu queria destacar nesse eletrocardiograma aqui embaixo sobre como reconhecer. Eu vou aproveitar essa apresentação para a gente ir dando alguns bizus, vamos dizer assim, para a gente reconhecer, né? Então, aqui embaixo a gente tem um eletro em ritmo de marca-passo bicameral, em que a gente consegue ver, no primeiro momento, uma espícula, seguida de uma despolarização atrial, e logo depois uma nova espícula, seguida de despolarização ventricular. Isso a gente consegue ver porque o marca-passo está em estimulação unicameral, em estimulação unipolar, né? E nem sempre a programação vai estar assim. Quando a programação está em bipolar, nem sempre a gente consegue ver a espícula, e isso pode gerar algum tipo de dúvida. O César e eu, que também lá do Holter, a gente agradece, né, César, quando está em ritmo de quando tem um paciente que precisa laudar o Holter em ritmo de que tem ritmo de marca-passo, que está com estimulação unipolar, porque isso realmente facilita bastante a vida do clínico, que acaba atendendo esse paciente no dia a dia. Aqui a gente vem com as diretrizes, né, com as indicações clássicas de implante marca-passo. Eu coloco aqui a primeira indicação, que seria na doença do nosso sinusal. E aí eu queria destacar que existe uma diferença, um detalhe entre doença do nosso sinusal e disfunção do nosso sinusal. A doença do nosso sinusal, ela vai se caracterizar por sintomas, e a disfunção não. Então, mesmo que você tenha pacientes que apresentem ritmo bradicárdico durante a vigília, ou mesmo que façam pausas, se ele é assintomático, ele não vai ter indicação para implante marca-passo, né? E a gente sabe que o implante marca-passo, nessa condição clínica, ele é para melhorar a qualidade de vida, ele não traz maior sobrevida, né? Então, a primeira indicação seria na doença do nosso sinusal, em que a gente vê aqui exatamente o nosso sinusal despolarizando de forma regular, até que chega uma hora que ele interrompe, vem a pausa e, consequentemente, o sintoma, e aí se implanta o marca-passo. Nessa ilustração, a gente vê aqui uma espícula seguindo despolarização atrial, tá? Outras indicações nos BAVs, aqui no caso do segundo grau, indicação de marca-passo no BAV de segundo grau tipo 1, sintomático. Eu quero destacar isso porque o BAV de segundo grau tipo 1, que apresenta o fenômeno de Wenkeba, né, dificilmente ele vai ter indicação para implante marca-passo, mas naqueles pacientes que têm um ponto de Wenkeba baixo, que são mais ativos e que apresentam sintomas de baixo débito quando estão praticando algum tipo de exercício, esses sim terão indicação. No BAV de segundo grau tipo 2, que se caracteriza por essa interrupção abrupta aí da condução AV,
a gente indica o implante marca-passo, principalmente quando a gente observa um QRS mais alargado, sugerindo um bloqueio mais distal. No BAV de segundo grau 2:1 e no BAV segundo grau tipo avançado, a indicação fica mais clara, e a gente colocaria aqui um eletrodo no ventrículo, né, no ventrículo direito, seguido de um eletrodo também atrial, e aqui a indicação seria em todas elas de um marca-passo bicameral, assim como na doença do nó sinusal. No BAVT, que é uma indicação que a gente vê com mais frequência, vamos dizer assim, também se coloca um implante marca-passo, se faz um marca-passo bicameral, a gente vê que o nó sinusal, ele despolariza e o estímulo não desce, né? Eu queria só destacar aqui também, naqueles casos em que o paciente está bloqueado, com uma frequência cardíaca baixa, mas se encontra estável clinicamente, hemodinamicamente, muitas vezes a gente acaba recebendo esse paciente com um marca-passo provisório, ali na emergência, chega, né, muito bradicárdico, e o emergencista, tentando resolver aquela condição clínica, acaba implantando um marca-passo provisório, e isso pode quebrar, vamos dizer assim, o equilíbrio e fazer com que o paciente fique dependente daquele provisório e, num eventual deslocamento, gerar sistolias mais graves, né? Então, a gente sugere aqui que, nos casos em que o paciente está bloqueado, mesmo que seja em BAVT, e que eles se encontram clinicamente estáveis, sem sinais de baixo débito claro, vamos dizer assim, acho que vale muito mais a pena você ir para um marca-passo definitivo do que um marca-passo temporário, né? Essa é uma indicação também que está ganhando cada vez mais força, principalmente depois da última diretriz europeia, porque antigamente a gente esperava ter sintoma, né? O paciente tinha bloqueio trifascicular e, num segundo momento, não relatava sinais claros de baixo débito, de BAVT paroxístico, propriamente dito, que é o que pode acontecer nesses casos. E muitas vezes a gente ficava esperando o paciente ter o sintoma, uma síncope seguida de fratura, por exemplo, para a gente colocar o marca-passo. Hoje não, hoje a gente tem muito claro isso nas diretrizes, que sempre que a gente tem um paciente que você sabe que tem grande risco de bloquear, como nesse caso aqui do eletro à esquerda de vocês, que mostra um BAV de primeiro, um bloqueio divisional, um bloqueio de ramo direito, esse paciente tem alto risco de fazer BAVT, né, paroxístico. Então, já está autorizado, vamos dizer assim, a gente fazer o implante marca-passo nesses casos, tá? Aqui, um caso até que eu vi essa semana, a indicação do implante marca-passo na hipersensibilidade seu carotídeo. Nesse caso aqui, especificamente, foi um paciente que foi fazer um Doppler de carótida, mas estava utilizando um Holter na hora. Também tem indicação, principalmente quando apresenta pausas significativas, como essa aqui de 8 segundos, por exemplo, né? Uma indicação que existem alguns algoritmos de marca-passo específico para isso, né? Mas uma indicação clara aí também da necessidade do implante marca-passo. Outra indicação seria na fibrilação atrial com baixa resposta ventricular, né? Aqueles pacientes mais idosos, que fibrilam há muito tempo, que você já desistiu, vamos dizer assim, de buscar o controle do ritmo, e que evoluem, né, com sinais de baixo débito por bloqueio no 9. Então, nesses casos, estaria indicado, e nesse momento, a gente vê a única indicação ainda para implante marca-passo unicameral. Também está indicado um marca-passo naqueles pacientes que têm fibrilação atrial de alta resposta, que já estão evoluindo com taquicardiopatia, muito sintomáticos, que você não consegue controlar o ritmo, aliás, a frequência, e precisam fazer ablação do nó AV, do RIS, para tentar controlar a frequência, como estratégia aí final, né? E, nesse caso, a gente
vou abrir um adendo aqui para a gente falar um pouquinho sobre o marca-passo, né, com estimulação do sistema de condução. A gente já tem observado isso já há algum tempo, Carlos tem vasta experiência nesse tipo de procedimento. A gente fez o primeiro implante desse dispositivo em Rondônia em maio do ano passado, fez um ano agora, e, basicamente, o que diferencia dele do outro é que, no marca-passo convencional, a gente coloca o eletrodo no ventrículo direito e a estimulação ela é célula a célula, né? Ela é muito focal, vamos dizer assim. E na estimulação da região riciana, vamos dizer assim, a gente colocando o eletrodo numa posição mais distal, mas ainda aproveitando o sistema de Purkinje, você acaba não induzindo, vamos dizer assim, uma disfunção ventricular, né, por uma desincroniopatia induzida por estimulação artificial, já que você, apesar de estar estimulando apenas um ponto com o eletrodo, está aproveitando o sistema de Purkinje para gerar uma despolarização mais harmoniosa, né? E a gente vê aí a diferença na morfologia do QRS, né? Em que, com o marca-passo, você praticamente corrige essa desincronia e sem o marca-passo você vê aí o distúrbio de condução, tá? 1 minuto, Marco. Claro. Outra indicação seria na síncope neuromediada. Aqui também foi um tilt test realizado pela gente, em que a paciente vinha se queixando de perda da consciência, foi para o tilt test, fez essa pausa aí de 15 segundos, né? A indicação para marca-passo na síndrome vasovagal, ela é um pouco mais questionada, mas cada vez mais tem ganhado força, principalmente diante de casos dramáticos como esse. Para finalizar, eu estou trazendo aqui pontos, highlights da última diretriz, que foi em 2021 europeia, mais especificamente na avaliação clínica desse paciente que você está indicando implante marca-passo, né? No caso aqui, quando você se depara com um paciente que indica marca-passo, eles sugerem que você faça uma busca para ver se não seriam causas reversíveis, medicamentosa, distúrbio eletrolítico, né, alteração hormonal, e, para isso, anamnese, né, anamnese e exames complementares. E, pensando em exames complementares, eles também sugerem que se faça, naqueles casos que você está indicando implante marca-passo, uma avaliação multimodal, né? O paciente está bloqueado, por que não fazer um eco antes de indicar o implante marca-passo? Será que ele não vai te ajudar na indicação se realmente é só um marca-passo ou um ressincronizador, né? Esse paciente, se tem uma ponta mais aneurismática, será que ele também não tem doença de Chagas? Aquele paciente mais jovem, que evolui com bloqueios, será que não vale a pena uma ressonância pensando em amiloidose, né? Essa é a ideia, né? De você não simplesmente sair indicando, mas tentar ver se não tem uma causa reversível e, aproveitando que ele tem uma bradiarritmia, investigar melhor qual é a causa dessa condição, né? Também fala bastante sobre aqueles casos em que a gente vê o paciente fazendo bradiarritmias, pausas durante o período noturno, principalmente seguidas de taquicardia, fibrilação atrial paroxística, pensando na possibilidade de apneia do sono, em que aí o tratamento vai passar primeiro pela apneia do sono, né, com o CPAP, na maioria das vezes. Naqueles casos que o paciente tem sintomas de baixo débito, o implante monitor de eventos também se faz necessário como estratégia aí para tentar entender e dar o diagnóstico daquela síncope teoricamente inexplicável. E já, quando você está indicando o marca-passo, que já fez toda aquela avaliação, algumas coisas mudaram, principalmente no BAVT, no paciente que apresenta síndrome coronariana aguda. Antes, a gente se esperava mais ou menos 14 dias para ver se iria reverter, hoje em dia não, isso caiu para 5 dias, tem-se que um tempo muito longo, se ele não reverteu antes disso, ele provavelmente não vai reverter, assim como naqueles pacientes de pós-operatório de cirurgia cardíaca, principalmente troca valvar, também
se entende que não vale a pena mais você esperar para ver se vai reverter, é muito melhor você implantar esse dispositivo, tem muito mais benefícios. Na própria TAV, eles são categóricos em dizer que não se deve implantar um marca-passo profilático, vamos dizer assim, já que o paciente já tem bloqueio de ramo direito. E sim, se você, depois que colocou o dispositivo na válvula aórtica e perceber que ele dá sinais de que vai bloquear, já dá para implantar, como no caso de um paciente que evolui com BF, com distúrbio de condução pelo ramo, ou que vai piorando a condução AB, já dá para colocar em até em 48 horas, né? Já temos uma indicação formal 2A para o marca-passo no sistema de condução, principalmente naqueles pacientes que você precisa ressincronizar e não consegue. Marca-passo de LES, né, que o Carlos acho que é um dos poucos no Brasil que implantou, principalmente naqueles casos em que o paciente não tem acesso vascular, né, que fazem endocardite de repetição. E, lembrando, naqueles pacientes que já possuem marca-passo e evoluem com disfunção, que o upgrade disso para um ressincronizador se faz necessário. Então, ficar de olho aí o pessoal que acompanha os marca-passos, que recebem os relatórios, se a função não está caindo, tá? Queria lembrar aí do nosso congresso e fico à disposição para eventuais dúvidas no final. Maravilha, Marcos. Muito esclarecedora a sua aula. Importante ressaltar, né, que você colocou como o BAVT é uma causa muito frequente, a mais frequente, mas não é para ser assim. Nós, hoje, no Brasil, implantamos menos marca-passo por milhão de habitantes que Uruguai, Argentina e Chile. É verdade. Então, muito bacana. E à medida que a gente vai evoluindo nas nossas, amadurecendo, né, a nossa prática diária, a gente vai evoluindo de implantar de um marca-passo de um BAVT para a doença do nó sinusal ou naqueles distúrbios de condução antes que o paciente evolua para BAVT. Bacana. Obrigado. E já temos pergunta aqui no chat, ao final a gente vai discutir. E eu gostaria agora de convidar a doutora Ximena. A doutora Ximena vai nos brindar com uma pergunta muito bem elaborada aí pela Soceron. Achei bacana, acho que todos os clínicos, doutora, estão ávidos aí pelo que você vai nos dizer, que eu achei muito bacana, que é quando a síncope prenuncia morte súbita. Eu acho que todos nós aí no consultório, a gente fica ansioso quando o paciente chega para a gente, né, com a síncope, e na maioria das vezes está até no consultório do neurologista. A doutora Ximena, ela é formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eletrofisiologista titulada pela SOBRAC, cardiologista pela SPC, responsável pelo serviço do HU-B, HBF e Cardio Vida. Doutora Ximena, por favor, obrigado e a palavra está contigo. Obrigada, Carlos, boa noite. Parabéns, Marcos e Pablo, pelas apresentações. É uma honra estar mais uma vez aqui no Clube de Revista da Soceron, principalmente falando sobre arritmia, e agradeço pelo convite. Deixa eu compartilhar a minha tela. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, Ximena. Então, foi-me feita essa pergunta, quando a síncope prenuncia morte súbita, não tenho nenhum conflito de interesses nessa apresentação. Antes de responder a pergunta, nós temos que definir o que é síncope. Então, síncope, como os senhores já sabem, é uma perda súbita e transitória de consciência e de tônus muscular, devido a uma hipoperfusão cerebral de rápida duração com recuperação espontânea e completa. A fisiopatologia da síncope é simples, geralmente a gente tem uma queda da pressão de perfusão cerebral e, como a gente está falando de síncope, não de causas neurológicas, essa queda de perfusão cerebral ocorre geralmente por queda da pressão arterial média. E aí, quando falamos de pressão arterial média, nós temos que lembrar que a pressão arterial média ela depende basicamente da resistência vascular sistêmica e do débito cardíaco. Pensando em morte súbita, as causas que têm o potencial de levar o paciente a óbito são aquelas que mexem principalmente em débito cardíaco.
certo? Então, são causas que mexem principalmente em frequência cardíaca e volume sistólico, né, que é a fórmula do débito cardíaco. As causas, entre aspas, benignas de síncope, mexem geralmente na resistência vascular sistêmica e, às vezes, em débito em termos de frequência. Primeiro, por que é importante a gente estratificar síncope, né, e pensar no desfecho possível que esse paciente pode ter? Primeiro, porque síncope é uma queixa prevalente aí nas consultas de emergência, essa prevalência varia entre os diferentes estudos, mas gira em torno de 1% de todas as consultas no setor de emergência, e as suas causas podem ser desde causas, entre aspas, benignas, como as síncopes reflexas e aquelas por hipotensão ortostática, até o que nos preocupa, que são as síncopes de causas cardíacas, né, que podem ser por arritmias, por doenças estruturais graves, entre outras. E diferenciar esses dois espectros do sintoma é muito importante, porque enquanto nós temos uma síncope reflexa, uma mortalidade no ano menor do que 1%, quando a gente tem uma síncope de causa cardíaca, essa mortalidade no ano pode chegar a mais de 30%. Um dado interessante é que em 45% dos pacientes nós conseguimos fazer um diagnóstico etiológico utilizando o que nós temos como médicos de mais antigo na nossa formação, que é uma boa anamnese e um bom exame físico. Aqui, mais uma vez, para exemplificar aos senhores, a mortalidade ao longo do tempo de pacientes que se apresentam com síncope e suas diversas etiologias. Vejam, enquanto a síncope vasovagal tem, né, uma mortalidade muito menor ao longo do tempo, nós temos as síncopes cardíacas com uma mortalidade muito maior. E diferenciar esses dois espectros é muito importante. As causas cardiogênicas, só para simplificar, nós poderemos dividir em obstrutivas, que seriam a estenose aórtica, miocardiopatia hipertrófica, hipertensão pulmonar, estenose pulmonar ou o próprio TEP, doença arterial coronariana, seja ela aguda ou crônica, espasmo coronariano, dissecção aórtica e aí brade ou taquiarritmias. A estratificação desses doentes começa pela anamnese, como eu falei para vocês. E aí, existem pontos da anamnese que acendem luzes vermelhas para a gente. Primeiro, sexo. Homens, o sexo masculino tem um preditor de desfecho desfavorável maior. Quanto mais velho, também. Pacientes acima de 60 anos têm uma probabilidade de síncope cardíaca maior. Quando a gente conversa com o paciente e tira da sua história, eu falo sempre que a gente tem, quando o paciente se apresenta com síncope, a gente tem que olhar para ele com uma lupa e tentar pegar um momento da síncope um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, tentar esmiuçar ao máximo aquele momento, seja com o paciente ou seja com o acompanhante, né? Se o paciente se apresentou com síncope após um episódio de palpitação, isso é um alerta. Ou, então, se a síncope foi do tipo desliga-liga, o paciente simplesmente não sentiu nada antes de sincopar. Outra coisa que assusta muito é a síncope durante o exercício, certo? Porque o exercício, uma síncope durante o exercício, a gente pensa em situações em que o aumento do débito gerou um estresse que não foi conseguido ser, o indivíduo não conseguiu aumentar o débito, ou aquele aumento de débito foi um estressor, por exemplo, para uma taquicardia ventricular. Ou ainda aquela síncope que acontece em posição supina, uma vez que a síndrome vasovagal acontece mais em ortostase. Na história pregressa, o que nós temos que procurar? Se esse paciente tem alguma cardiopatia estrutural, coronariopatia, doença cerebrovascular ou sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. Ainda dentro da cardiopatia estrutural, lembrar de perguntar sobre cardiopatias congênitas. A história familiar desses pacientes é extremamente importante, e aí a pesquisa tem que ser de morte súbita precoce, ou seja, antes dos 40 anos. Passado da anamnese, nós vamos para o exame físico. E os sinais que acendem alertas mais importantes são aquele paciente que se apresenta hipotenso sem uma causa aparente, ou ainda bradicárdico, também com uma frequência menor que 40, sem uma causa aparente, ou seja, o paciente está acordado e ele não é um atleta. Ou ainda aquele paciente que se apresenta com sangramento gastrointestinal ou ainda um sopro cardíaco.
Eu acrescentaria no exame físico, a gente sempre também procurar sinais de insuficiência cardíaca. Então, se esse paciente se apresenta com gesto, com algum sinal de congestão, seja bulhas acessórias, turgência jugular, refluxo hepatojugular, edema, ou ainda outros sinais de má perfusão. Aqui, para exemplificar o que eu falei, nós temos uma tabela do Guideline americano de síncope, em que mostra que realmente aqueles preditores que eu mostrei para vocês anteriormente são preditores de desfecho desfavorável nos pacientes que se apresentam com síncope. O Guideline americano, ele ainda faz essa divisão de desfechos, faturas de risco para desfecho desfavorável num curto período, que seria com menos de 30 dias, e aqueles com desfecho desfavorável mais a longo prazo, que ele define aqui com mais de 30 dias. Vejam, é basicamente o que eu já falei para vocês, história de trauma num desfecho mais precoce também designa maior risco, certo? E aqui ele acrescenta também um dado, que é a troponina, além do eletro, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, certo? A longo prazo, ele também destaca a questão do diabetes e um Chades-Vasque elevado, além da disfunção renal. Passado do exame físico, o primeiro exame complementar que eu vou pedir para todos os pacientes que se apresentam com síncope é o eletrocardiograma. E o que eu vou procurar nesse eletro? Basicamente, sinais de isquemia, então, desnivelamento do segmento ST, ou infra, ou inversão de onda T, bloqueios bifasciculares, que o Marcos acabou de exemplificar para a gente na aula passada, ou seja, um bloqueio de ramo esquerdo, ou ainda um bloqueio de ramo direito, junto com um bloqueio divisional anterosuperior esquerdo, um QRS alargado, bloqueios atroventriculares, principalmente aqueles mais graves, que seria um bloqueio atroventricular de segundo grau, MOBITS 2 ou avançado, ou ainda bloqueio atroventricular total. E vejam, muitos desses achados de eletro, eles não só predizem maior risco de morte súbita, como muitas vezes eles já dão o diagnóstico da síncope naquele momento, né? Bradicardia sinusal ou fibrilação atrial com baixa resposta, como o Marcos já falou, taquicardia ventricular não sustentada ou ainda sustentada, né, que daria também para a gente o diagnóstico, pré-excitação ventricular, certo? Que eu exemplifico para vocês aqui nesse eletrinho, então PR curto, onda delta, QRS alargado, inversão de onda T, QT curto ou QT longo, ou seja, é imprescindível que todos esses eletros a gente olhe os intervalos e meça os intervalos corrigindo o intervalo QT, repolarização precoce, um padrão de Brugada, e aí todos nós temos que olhar aqui o padrão de Brugada para lembrar, né, quando virmos uma vez que é uma doença relativamente rara, sinais de sobrecarga ventricular esquerda que nos levariam a pensar numa cardiopatia estrutural, por exemplo, uma miocardiopatia hipertrófica, ou outras miocardiopatias, ondas tênis negativas de V1 a V3 e onda epsilon, que nos fariam, que está aqui exemplificado, que nos fariam pensar numa cardiopatia arritmogênica, e se é um paciente portador de marca-passo, o eletro inicial, às vezes, nos ajuda a ver disfunções desse marca-passo, como o Marcos já mostrou para vocês, um eletro marca-passo normofuncionante na aula passada, a gente teria que ver traçados diferentes daquele para pensar numa disfunção de marca-passo. E aí, através do exame físico, da anamnese e do eletro, nós temos inúmeros, além de outros exames laboratoriais, nós temos alguns scores de risco para aqueles pacientes que se apresentam com síncope. Vejam, maioria deles com valor preditivo negativo bom, e eu gostaria de destacar 2. O primeiro, que eu acho mais fácil da gente guardar, e para todos nós que trabalhamos em setor de emergência, eu acho que é o mais fácil de usar, que é o score de Oesio, que leva em consideração 4 fatores: idade, acima de 65 anos, presença de alguma cardiopatia, a síncope ter sido do tipo desliga-liga, ou o eletro ter alguma alteração daquelas que eu falei para vocês. E esse score é muito interessante, que ele é derivado de um estudo, ele foi criado através de um estudo que viu fatores de risco dentro da síncope e mortalidade em um ano.
E vejam, paciente que tem 0 ou 1 ponto nesse score, ele tem uma mortalidade em 1 ano menor que 1%. Quando esse paciente passa a ter 2 desses fatores, ele passa a ter uma mortalidade em 1 ano de quase 20%. 3, nem se fala, maior do que 30%. 4, ou seja, ele pontua o score inteiro, ele tem uma mortalidade em 1 ano maior do que 50%. Ou seja, nós vamos internar os pacientes com síncope, vendo esse score, aqueles que têm 2 ou mais fatores. Outro score interessante é o score de São Francisco, em que a gente segue esse fluxograma. Primeiro, vemos se o paciente se apresenta hipotenso. Se ele não se apresenta hipotenso, a gente pergunta se ele tem dispneia. Se ele não tem dispneia, se ele tem insuficiência cardíaca. Se ele não tem insuficiência cardíaca, se ele tem um eletro alterado. E depois vemos o hematócrito. Se estiver baixo, ele realmente é o paciente com baixo risco de desfecho desfavorável. Se ele responde sim em alguma dessas perguntas, ele tem um alto risco de desfecho desfavorável, ele deve ser internado. E aí, nós vamos para um fluxograma, que é aqueles pacientes de baixo risco, eles podem ser liberados da sala do consultório da emergência. Provavelmente é uma síncope reflexa ou situacional ou por hipotensão ortostática. E aí, não é do escopo dessa aula, mas lembrar de medir a pressão, né, do paciente deitado e em pé, e esses pacientes serão dispensados do pronto-socorro. Aqueles pacientes de alto risco serão internados para fazer a avaliação. Aqueles que já têm o diagnóstico para receber o tratamento adequado, né, da causa da síncope, aí aqueles que o diagnóstico ainda é incerto para prosseguir na investigação, que o resto da anamnese dos exames vai ditar, e segue internado, inclusive, em observação. E existem aqueles pacientes que estão no meio do caminho, que não têm nem fatores de alto risco, mas eles também não são baixo risco. Esses pacientes não devem ser liberados, eles devem ser melhor avaliados também no setor de emergência. O guideline da Sociedade Europeia, que é de síncope, que é de 2019, ele dá ainda para vocês quais são, aliás, 2018, quais são os fatores que fazem com que esse paciente fique na sala, que seria a sala vermelha, na sala de monitorização, né? Ou seja, são aqueles pacientes que têm alto risco e que se apresentam com alguma cardiopatia estrutural, que tem alguma doença severa, crônica, que tiveram síncope durante esforço, ou síncope em posição supina, né? Ou síncope desliga-liga, ou palpitações no momento da síncope, ou que estejam bradicárdicos, ou que estejam com alteração, disfunção, né, do marca-passo, ou que tenham QRS eletro com prestação ventricular, que tenham taquicardia supraventricular ou a fibrilação atrial, que a gente vai precisar tratar, que tenham doenças dessas, uma canalopatia como Brugada, né, no eletro já basal, ou que tenham sinais de cardiopatia ritmogênica. Os demais pacientes devem ser internados, porém podem ficar fora de monitorização. E aí, o diagnóstico, o arsenal diagnóstico que nós vamos usar depende para cada paciente. Se a gente suspeita de uma cardiopatia estrutural, nós precisamos de um ecocardiograma, eventualmente de uma ressonância. Podemos, dependendo do paciente, se a gente precisa flagrar alguma arritmia que a gente não flagrou naquele momento na telemetria, no pronto-socorro ou no eletro, podemos lançar mão de um Holter ou de um looper implantável. Se é um paciente que eu suspeito de uma síndrome coronariana, posso chegar à cineão de coronariografia. Se é uma síncope no esforço, lançar mão de um teste ergométrico. Ou ainda, se é um paciente em que eu preciso, tem uma cardiopatia estrutural ou uma insuficiência cardíaca e tem uma síncope inexplicada, eu posso chegar ainda no estudo eletrofisiológico. Só para mostrar aqui para vocês um pouco do que está no guideline europeu, que eu acabei de falar ali usando as fotinhos, certo? E os pacientes que precisam ir para estudo eletrofisiológico são aqueles que têm síncope inexplicada e que tenham já tido um infarto, ou que tenham outras situações que tenham cicatrizes cardíacas, ou ainda aqueles pacientes que tenham bloqueio bifascicular e que tenham síncope inexplicada, né, para demonstrar o alargamento do
do intervalo HV. Basicamente isso, certo? Obrigada. Só para finalizar, o tratamento, né? Naqueles pacientes que eu já fiz o diagnóstico na minha avaliação inicial, eu vou tratar, né? Se é uma cardiopatia estrutural, eu vou tratar a causa base, se é arritmia, né? Eu vou tentar tratar ataque arritmia ali no pronto-socorro, ou a bradiarritmia, né? Com dispositivo, ou ainda aquele paciente que tem uma síncope inexplicada e um alto risco de morte súbita, como a síndrome de Brugada, na miocardiopatia hipertrófica, no QT longo, eu vou considerar implante de cardiodesfibrilador. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, Ximena, excelente apresentação, esclarecimentos, chamar a atenção para a excelente apresentação da doutora Ximena, né, e eu vejo aqui que nós temos representantes de todas as cidades aí do estado de Rondônia, e aqueles que muitos são, às vezes, coordenadores do pronto-socorro. A gente precisa muito organizar esses dados que a doutora nos trouxe e criar as nossas unidades de síncope no pronto-socorro. Então, assim, a gente sabe muito das unidades coronarianas que estão muito bem estratificadas, o paciente chega com dor no peito, a gente sabe exatamente o que fazer, mas muitas vezes o paciente com síncope, já com QRS alargado, a gente acaba postergando muitas vezes um diagnóstico, e a unidade de síncope no seu serviço, no seu hospital, acho que é de suma importância ter tudo isso protocolizado. Obrigado, Ximena. Quero convidar aqui o nosso presidente, Dr. Marcelo Salame, juntamente com o Dr. César Augusto, para que a gente toque agora um caso clínico, né, que espero fomentar muita discussão. O Dr. César, ele é cardiologista, titulado pela SBQ, ritmologista, titulado pela SOBRAC, e um grande amigo, e um decano, quem diria, né, com essa cara de senador da República, um decano aí da ritmologia do estado de Rondônia. Por favor, César e Marcelo, por favor. Bom, ainda bem que você não me chamou de vovô da ritmologia do estado. Eu aceito o título de tiozão da ritmologia, mas vovô não. Bom, muito obrigado pelo convite, na figura do Marcelo e o presidente. Como o Carlos falou, me sinto entre amigos. Quando cheguei em 2009, realmente não imaginava chegar no nível em que estamos, figuras como profissionais do gabarito do Marcos, da Ximena, do Pablo, né, do próprio Carlos aí, que ele nos ajudou a fomentar a ritmologia no estado e chegar no nível de profissionais de excelência como vocês. Realmente é um orgulho para mim ver o nível em que nós estamos, né, de gabarito aí. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês no estado, por acreditarem no estado de Rondônia, que a gente tem ainda muito a crescer. E obrigado pela presença de todos aí que estão nos prestigiando com esse clube de revista hoje. Bom, coube a mim, como ritmologista clínico, trazer um caso clínico relativamente simples, porém muito importante, porque ele é muito comum no dia a dia da gente. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Todos me ouvem bem? Tranquilo, né? Sim, beleza. Deixa eu pegar aqui. Peraí um pouquinho. Compartilhar a tela inteira. Todos conseguem ver a minha tela? Ainda não, César. Não. E agora? Agora sim. Agora Beleza. sim. Beleza, então. Bom, como eu disse, é um caso clínico relativamente simples do dia a dia da gente no consultório, mas que eu acho que vai suscitar bastante discussão. Então, vamos lá.
Identificação. JFC, masculino, 71 anos, aposentado. Ele vem em primeira consulta dia 22/7/2021, com uma queixa de sangramento nasal e elevação da pressão arterial há 20 dias. De história bem sucinta, né, ele informa ser previamente hipertenso em uso de Dilpress, que é uma associação de clortalidona com amilorida, na dose de 25 miligramas barra 5 miligramas de manhã, vinha bem de saúde até que há 20 dias da data da consulta, ele apresentou um episódio de epistaxe com pico hipertensivo, que não soube informar o pico em si, e com resolução espontânea em casa. Esse episódio o assustou e no dia da consulta ele já estava assintomático e quis fazer um check-up de rotina. De história patológica pregressa, de importante, ele não tinha história de diabetes, não era dislipidêmico, não tinha história de tabagismo, nem de etilismo, também negava história de cardiopatias prévias, também negava história de DAC, de doença arterial coronariana familiar precoce. Ele fazia caminhadas diariamente, de pelo menos 1 hora, tinha esse hábito há pelo menos 1 ano, e estava também em uso de vitamina D, 7.000 unidades semanal, e cálcio. No exame físico também, de maneira sucinta, ele estava com um peso de 71,3 kg, uma altura de 1,73 m, um índice de massa corporal calculado no dia de 23,8, uma pressão arterial no braço esquerdo, na posição sentada, de 143/93, essa era uma média de 3 medidas no decorrer da consulta, com uma frequência cardíaca em repouso de 107. Estava em bom estado geral, lúcido, orientado, normocoral diapneico, cabeça e pescoço nada digno de nota, respiratório também não, e a avaliação do sistema cardiovascular, um ritmo cardíaco irregular, tanto na palpação quanto na ausculta, com 2 tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros. Demais segmentos, nada digno de nota. Então, até aqui, o que chamava atenção era uma leve hipertensão e um ritmo cardíaco irregular, que já prenunciava no exame físico uma suspeita de fibrilação atrial. Ele já trazia alguns exames com ele, feitos mais ou menos de 30 dias, ou cerca de 30 dias antes da consulta. Um hemograma normal, uma ureia de 31, eu esqueci de colocar aqui, mas tinha uma creatinina normal também, potássio também, glicose, nada que chamasse atenção, ácido úrico, colesterol um pouquinho elevado, total 210, com HDL muito bom, triglicerídeo de 122, LDL de 113, TSH normal, e uma vitamina D3 de 25,8. O eletrocardiograma de repouso do dia da consulta, eu vou pedir desculpa para vocês, porque realmente eu não tenho o registro, eu tenho só a descrição, mas era uma FA com QRS normal, sem sinais de sobrecargas. Até aqui, algum comentário? Não sei, Marcelo, se você quer que eu continue, tem algum comentário a fazer até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo, César. Pode tocar. Tá, só para chamar a atenção de vocês, da queixa principal desse paciente era sangramento nasal e pico hipertensivo, nada relacionado ao que foi encontrado no exame físico, no caso aí a fibrilação atrial. Bom, então as hipóteses diagnósticas no dia da consulta foi fibrilação atrial de início indeterminado, ele desconhecia ser portador dessa arritmia, a hipertensão, que ele já sabia ser portador, e a epistaxe aí, que na verdade foi o motivo da consulta, mas ficou aí meio que avulsa, né? De conduta, no dia da consulta, como ele já vinha com alguns exames laboratoriais e o eletrocardiograma foi feito no dia, foi solicitado, então, um ecocardiograma transtorácico e um Holter de 24 horas, foi associado ao Dilpress, que ele já vinha usando, né, clortalidona com amilorida, o Ramipril de 5 miligramas pela manhã, succinato de metoprolol de 25 miligramas pela manhã, e foi iniciado a dabigatrana de 150 miligramas 2 vezes ao dia. Eu sei muito que, às vezes, essas discussões de caso clínico, às vezes a gente fica
muitas vezes tendencioso a querer analisar conduta se foi correta ou não, mas a ideia era justamente avaliar um caso real, que muitas vezes o colega decidiu por determinadas condutas naquele momento, e a ideia é debatermos aqui mesmo a melhor conduta e o que cada um faria para agregar mesmo conhecimento até os colegas clínicos que participam conosco do clube aí. Alguma observação até aqui? Alguém quer comentar a conduta terapêutica? Alguém faria de repente diferente com os dados que a gente tem até aqui? Fiquem à vontade, gente. Nós estamos, como mesmo o Carlos disse, e eu concordo, estamos entre amigos aí. Fiquem à vontade. Caso clínico, César, você falou muito bem, isso é igual dirigir, né? Você está do lado, você acha que você está fazendo melhor. Uma marcha diferente no momento diferente. Isso eu já estou bem mais tranquilo, né? Isso é normal. Mas comenta para nós aí por que você escolheu da bigatana, esse sangramento era importante, como é que a gente... Então, naquele momento, como ele teve um episódio de epistaxe há 20 dias da consulta e foi autorresolutivo, e no exame físico a gente não viu nada demais, foi um episódio que a gente atribuiu mesmo a um problema local do nariz, né? E é muito comum o paciente muitas vezes associar a um pico hipertensivo, a um sangramento nasal, e a gente não tem nada que correlacione isso de fato, né? E nos exames complementares que ele trouxe, nada que suspeitasse de alguma coisa de tipo diátese hemorrágica ou coisa do tipo. E pela dabigatrana ser a única até agora que tem, de fato, um reversor, né, num caso de complicação hemorrágica com função renal normal, foi a escolha mais adequada no momento, julgada mais adequada no momento, com um eletrocardiograma sem sinais de sobrecarga, apesar da gente saber que os NOACs também para valvulopatia, né, não são lá aquelas mais adequadas, mas a gente, no momento, achou naquele momento mais adequado entrar com dabigatrana por conta disso. E a sua estratégia aí, César, inicialmente era controle do ritmo? Exatamente, controle da frequência. Controle da frequência para iniciar uma anticoagulação, até ele voltar com um ecocardiograma, pelo menos, né? Para daí discutir num segundo momento a reversão ou não, para manter o ritmo, reverter o ritmo e manter o ritmo, né? Mas no primeiro momento, controle da frequência inicialmente. Pelo menos com 30 dias de anticoagulação inicialmente. Né? Marcelo, alguma coisa? Você não estaria doido para fazer um eco transesofágico, Marcelo? Então, não, eu achei, assim, primeiramente, voltando à apresentação do Pablo, né, que ele chamou a atenção, o grande problema da fibrilação atrial são as complicações cardioembólicas, né? Então, perfeito, assim, o César está anticoagulando o paciente, então ele vai resolver essa principal complicação. E depois a gente tem tempo. Depende muito do cenário, se ele está num hospital na emergência, tem transofar disponível, o paciente está em jejum, poderia ter resolvido naquele momento a situação do paciente. Mas no consultório, eu acho que a conduta foi ótima. Ele vai anticoagular, o tempo que ele conseguir fazer aqueles exames iniciais e completar 30 dias de anticoagulação e poder reverter de forma segura, né? Maravilha, César. Toca aí. Então, vamos lá. Ele retornou dia 24 de agosto, um mês mais ou menos, né? Assintomático, como ele estava no dia da primeira consulta, trazendo um ecocardiograma transtorácico e o Holter. Bom, o Holter, essa é a primeira folha do Holter, né? Eu vou trazer logo aqui a conclusão, um ritmo de fibrilação atrial, com QRS normal, uma frequência cardíaca média de 94, sem pausas maiores do que 2 segundos, pouquíssimas extrasístoles ventriculares. Aqui o gráfico de 24 horas, bem típico de fibrilação atrial, né? Separação bem nítida das 3 linhas. Está aqui o traçado, que só para vocês terem uma ideia de como é que era o traçado com as 3 derivações, com uma extrasístole ventricular isolada.
Se vocês quiserem parar no traçado e alguma folha, vocês me falam, tá? Eu vou passando aqui. E o ecocardiograma, tá aqui, o que a aorta, ato esquerdo, o Marcelo pode comentar aí, Marcelo, vai ficar à vontade também, tá? Septo um pouquinho espessado, né, com parede posterior de 12 também, uma fração de ejeção de Takos 54, um pouquinho deprimido, né, uma massa ventricular. Pode comentar aí, Marcelo, se você quiser, ficar à vontade, tá? Tem uma segunda folha aqui, com a conclusão, eu vou direto para a conclusão, mas se o Marcelo quiser falar alguma coisa mais específica, fica... Eu não tenho as fotos, tá, Marcelo? Eu tenho só as folhas da descrição. Mas a conclusão foi um exame realizado em FA, com aumento leve das cavidades esquerdas, câmaras direitas com diâmetros e funções normais, um ventrículo esquerdo apresentando hipertrofia concêntrica e hipocinesia difusa de suas paredes com disfunção sistólica leve, a aortoesclerose senil, com ectasia leve da raiz, presença de placas ateroscleróticas e refluxo valvar de grau leve, insuficiência valvar mitral de grau moderado a importante, e veia cava inferior com diâmetros e colapso inspiratório normais. Marcelo, por favor. Então, é um paciente que já, um hipertenso, já com lesão de órgão-alvo, né, a gente percebe que ele já tem uma hipertrofia considerável do ventrículo esquerdo, e eu não via, com relação ao ato esquerdo, inscrição, aumento leve, né, aumento leve das suas dimensões. Então, já com aumento de ato esquerdo, que possivelmente foi a causa da fibrilação atrial. E... Agora tem... Perdão. Pode falar. Perdão, desculpa, Marcelo, pode terminar. Porque eu achei que você tivesse terminado. E uma disfunção sistólica leve. Aparentemente, no transtorácico, ela não evidenciou nenhum trombo maior, né? Lógico que tem a limitação do transtorácico para trabalhar, mas nada gritante, né? Pode comentar, né? Eu acho que, não sei o que você acha, Marcelo, você que é o especialista aqui, eu acho que faltou, talvez, a gente um pouquinho mais de detalhes dessa valvopatia mitral, né? Que ele coloca como uma insuficiência moderada importante. Eu fiquei me questionando aqui, é uma valvopatia primária, que aí também a gente poderia ter, né, o aumento já do átrio, apesar que é um aumento discreto, né, mas remodelamento por isso, ou será que ela é secundária? Exatamente, aí vai depender da característica da válvula, né, ali ela laudou como espessamento, mas com mobilidade preservada. Pode ser relacionado a esse aumento do átrio, né, uma regurgitação já moderada, mas isso pode impactar depois a longo prazo, né, dependendo se for uma valvopatia significativa e até continuar ocorrendo esse remodelamento do átrio e também dificultar a reversão para ritmo sinusal. Mas vamos ver o segmento. Manda ver, César. 15 minutos agora. No consultório, particularmente, eu fiz um diagnóstico de uma insuficiência ventricular esquerda leve, atribuí isso a uma causa mista, poderia ser pela hipertensão de longa data, e poderia também ser, por que não, por conta da fibrilação atrial, que a gente não sabe quando começou, em que frequência isso vinha. Na primeira consulta eu estava com uma frequência de 107, mas enfim, paciente assintomático, com essas placas ateroscleróticas. Enfim, eu optei por aumentar o ramipril, já que ele vinha com exame físico já no retorno com uma hipertensão ainda não fora do alvo, né? Aumentei o metoprolol, otimizei a dose, né? Introduzi a rosuvastatina por conta desses achados ateroscleróticos de placas e tudo mais, e conversei sobre o paciente, sobre já a possibilidade de reversão. O paciente, como ele estava assintomático no primeiro momento, ele não se mostrou muito animado. Eu mostrei para ele as possibilidades de reversão elétrica, química, falei para ele sobre ablação, e ele, enfim, ficou de pensar, ele não estava sentindo nada, e marcamos uma consulta depois, então, para discutir sobre isso. Ele ia falar com a família, etc. e tal. Mas a minha conduta foi essa. E aí eu abro também para os comentários, se alguém
quiser tecer algum comentário sobre essa otimização terapêutica. Mantive, tá, o que vinha sendo usado, e aí ficou, não, desculpa, a receita ficou aquela do Dilpress, ficou o Ramipril com essa dose otimizada, succinato de metoprolol com essa dose otimizada, com a rosuvastatina e a dabigatrana. Alguém quer comentar alguma coisa? E nessa ocasião, César, como já tinha 30 dias de estimulação, você não pensou em já entrar com antiarrítmico? Pensei, e foi exatamente isso que eu discuti com ele, e ele, num primeiro momento, negou, Marcelo. Ele não quis. Nem antiarrítmico, nem a cardioversão elétrica, e muito menos a ablação. E aí eu respeitei, entendeu? Mantive a conduta assim. Em que pé estava a frequência agora, César? Depois desse controle, a gente estava lá com 106 atrás, você manteve um controle mais estrito, mais leniente, como é que estava a frequência? No consultório, Carlos, ele estava com uma frequência de 85, no Holter, com o succinato na dose de 25, que eu tinha entrado inicialmente, ele veio com média de 96. Me desculpa, boa noite. Qual que era a fração de injeção mesmo? 54. 54. Ó, frequência cardíaca média com 25 de metoprolol, 94. Pensando assim que dados como E septal, E lateral, né, E linha, poderia ajudar também pensar se esse paciente tinha uma disfunção diastólica importante para uma EC diastólica, né? Idoso, com o átrio aumentado, evoluindo para FA. Aí é difícil de avaliar em FA, né? Como é que está a função diastólica dele. Aqui, Carlos, ó, no exame físico, no retorno, ó, 146 por 100 de PA, frequência cardíaca de 76. E a pressãozinha ainda é resistente um pouco, né? Exatamente. Bom, posso tocar? Vamos lá. Aí, aqui nessa consulta, já em novembro, que ele estava com essa receita, ele me trouxe esses exames, e aí um colesterol já otimizado, uma glicose de jejum levemente tocada, e uma função renal, ó, de 1,65 de creatinina. Nesse momento, com essa pressão e essa frequência, lembrando que ele já estava com Ramipril de 10, mantendo a clortalidona com amilorida, o metoprolol na dose de 100 mg por dia, da bigatrana e a rosuvastatina. Ainda em FA, aí o paciente optou veio, né, nessa consulta, por tentar a reversão química. Eu iniciei o Manivasc, que é o manidipino, né, por ser dos bloqueadores de canal de cálcio dessa classe aí, o que de repente ajuda mais na prevenção da função renal. E como ele queria tentar a reversão química, eu optei pela amiodarona, pela leve disfunção ventricular, eu não quis entrar com a propafenona por causa da disfunção ventricular inicialmente. E ajustei aqui, eu não coloquei, mas eu ajustei a dose da bigatrana para 110 2 vezes, por conta do aumento da creatinina. E reavaliar em 30 dias. Ele voltou, dia 13/12, então com essa receita, com um ritmo cardíaco regular. E, de novo, eu peço desculpas que eu não tenho o registro do eletro, mas eu tenho o Holter logo em seguida, em ritmo sinusal. Só que a glicemia dele voltou a subir um pouquinho, a creatinina melhorou discretamente, a pressão otimizou, frequência cardíaca em repouso de 49. Tomando a mildarona 3 vezes ao dia. Aqui eu errei, tá? A da bigatrana estava em 110 já 2 vezes. E com essa receita aí. Vou tocar aqui em frente. Ele optou por manter a medicação. E aí, como ele estava já era dezembro, ele estava com uma viagem marcada para São Paulo, para visitar alguns parentes, e decidiu ir para São Paulo e procurar em São Paulo um serviço de eletrofisiologia invasiva para poder ter uma outra opinião, inclusive sobre a ablação. Então, ele foi para São Paulo em ritmo sinusal, usando a mildarona. Quando ele viajou com esse Holter aqui, ó. Frequência cardíaca média de 45,
em ritmo sinusal, com PR e QRS normais, frequência cardíaca média é essa que vocês estão vendo, extrasístoles supraventriculares e ventriculares bem raras. Olha só o gráfico, no segundo gráfico aí de cima, né? Linha bem retinha, 24 horas, sem nenhum escape. Aqui só um exemplo do traçado, com uma extrasístole supraventricular das raríssimas que ele teve isolada. Aqui eu optei por diminuir a dose da amiodarona para 2 vezes ao dia e mantive a receita do jeito que estava, e ele foi para São Paulo. Em São Paulo, ele procurou o serviço lá, o colega que atendeu ele entrou em contato. Chegando lá em São Paulo, ele não voltou comigo ainda depois disso, tá? Esse ano ele não veio comigo ainda, eu tenho só o feedback do colega de São Paulo, que me disse que ele não quer fazer a ablação. Ele está se sentindo bem, e aí ele voltou aqui para Ji-Paraná com a orientação do colega de São Paulo de fazer um holter de 7 dias. Só que aqui, como a gente não tem esse holter de 7 dias, ele fez um holter de 24 horas seguido do outro. E aí, vocês querem que eu apresente esse exame, que eu consegui esse exame para vocês, mas se vocês quiserem comentar alguma coisa aqui, antes de eu mostrar esse holter Tabajara de 7 dias, a gente pode parar por aqui para vocês comentarem alguma coisa. Eu acho que pode seguir. Quando você falou serviço de São Paulo, foi pronto, daqui a pouco já está chegando perto aqui de mim, para passar a ablação é rápido. Não chegou até, não chegou você, mestre. Rapaz, aqui você passou. Chegou a outro mestre. O negócio vai esquentando, um friozinho. Aí eu vou falar, rapaz, será que eu fiz a ablação desse cara? Mas pode seguir aí. Não chegou. Bom, aí foi você que fez esse outro holter, mas, ó, esse holter, Carlos, ele tem o ritmo sinusal, mas ele tem escapes. Eu vou passar para o gráfico, que fica mais fácil de ver. Olha o gráfico. Em cima, ele tem os escapes de FA em ritmo sinusal, então dá para dizer que ele faz uma FA paroxística, vamos dizer assim, usando a amiodarona, nessa dose de 200 2 vezes, com o metoprolol, com aquela receita que vocês viram, tá? Não houve mudança na medicação, e o colega de São Paulo conversou com o paciente sobre a ablação, ou seja, a medicação está falhando em segurar esse paciente em ritmo sinusal nesse momento. Aqui alguns exemplos do traçado desse holter de 24 horas seguido, né? Vou passar para vocês darem uma olhada nos traçados. Olhei aqui em FA em cima, depois o sinusal. Bem típico já de repente, falha da medicação já, né? Que eu acho que vem bem a calhar com a palestra do Pablo. E aí nós temos um paciente, então, assintomático desde a primeira consulta, com aquele ecocardiograma inicial que vocês viram, com uma leve disfunção ventricular esquerda, que fica meio dúbio se é por conta da hipertensão que no momento está otimizada, com essa fibrilação atrial que num primeiro momento respondeu à reversão química, e agora está nesse estágio aí, com o paciente resistente à indicação da ablação, e aí fica para a gente discutir, e eu acho que é aí que vale o debate, a ablação nesse momento, ela de fato tem indicação ou não? Na verdade, é uma pergunta que eu queria... Que vale a pena a gente discutir. Desculpa, Ximena. Não, imagina. Uma outra coisa que Parar de compartilhar, então, César, aí a gente abre para todo mundo, acho que fica bacana, todo mundo na tela. Isso. Então, vamos lá, Ximena. Eu achei um excelente caso, que contempla o nosso dia a dia, do cardiologista clínico no consultório,
Parabéns, César. E vamos lá. Vamos ver o que a Ximena tem para nos dizer. Vamos para Não, na verdade, eu tenho uma pergunta. Vocês não ficam... tudo bem. Opa, é que está falhando aqui, desculpa. Vocês... uma pergunta que eu fiquei. Tudo bem que esses últimos routers são com 100, 50 ou 100 miligramas de celosop dia, né? Uhum. Mais a mildarona 400, certo? Certo, 100 de Celozoc. Ele não tinha nenhuma queixa prévia para a gente pensar, queixas relacionadas à bradicardia, do tipo tontura, pré-síncope, intolerância a esforço? Nada, Ximena, assintomático. Porque uma coisa que eu me perguntei, olhando aqueles routers, tudo bem, os últimos exames são medicados, mas uma dúvida que eu fiquei, eu queria saber se os outros colegas também ficam com uma pulga atrás da orelha, se não tem aí por trás de tudo isso uma doença do nó sinusal. Não sei se... Porque... Vamos ouvir aqui, eu queria ouvir a opinião do Marcos sobre essa questão da doença do nó sinusal e a do Pablo. Pablo, também se faz necessária a ablação aqui, Pablo? Isso a gente fica se perguntando, né? Se a fibrilação atrial dele não foi motivada pela bradicardia, né, Ximena? Sabe que a própria bradicardia, as pausas mais significativas acabam sendo gatilho para o paciente também começar a fibrilar. Então, a gente está diante aí de uma síndrome taquibrade, né? E, no meu entender, a gente pode seguir dois caminhos, né? Plantar o marcapasso como uma doença do nó sinusal, vamos dizer assim, e otimizar o tratamento clínico, com segurança, sem maiores riscos de baixo débito pela bradicardia. Mas hoje, pela diretriz europeia, é um paciente que teria mais indicação, no meu entender, da ablação de fibrilação atrial para controle do ritmo, e, num segundo momento, observar se ele iria evoluir com bradicardia, né, para, no segundo momento, implantar um dispositivo, tá? Essa pergunta da doença do nó sinusal, a gente vai sempre existir nesse momento. Acho um estudo eletrofisiológico para ver como é que está a função sinusal, acho demais nesse caso, no momento. Mas eu faria exatamente isso que o César fez no primeiro momento, e a todo custo iria tentar diminuir ao máximo até suspender essa mildarona, porque é uma droga que tem muitos efeitos colaterais a médio e longo prazo, né? Então, eu raciocinaria, talvez o mais simples seria implantar um marcapasso para otimizar o tratamento clínico, mas hoje eu tenderia mais a indicar a ablação da FA e, no segundo momento, observar se teria indicação também de marcapasso por uma doença do nó sinusal sintomática. Fale, Pablo. O meu raciocínio também é assim, vendo esses últimos routers, a gente vê que ele, geralmente, ele, após a fibrilação atrial, ele parece ter um tempo de condução, de recuperação do nó sinusal um pouco mais lento. E isso, lógico, denota uma certa disfunção do nó sinusal, que pode estar induzida por medicação, associação de beta-bloqueador, amiodarona e tal. Acho que, assim, é um paciente jovem, que tem essa insuficiência mitral, que, pelo que a gente viu, não está ocasionando grandes coisas, que já tem aí uma certa disfunção ventricular, uma intolerância à medicação. Eu acho que antes de eu pensar em marcapasso, sim, é um paciente que eu prezaria realmente uma ablação de fibrilação atrial. No intuito de reduzir a quantidade de medicação, no intuito de reduzir a carga de FA, às vezes é um paciente que consegue até trocar essa mildarona, né? Acho que ele não tem nenhuma contraindicação à propafenona, pelo que eu me lembro, a fração de injeção preservada. Assim, colocando, mas é um paciente que eu indicaria, sim, uma ablação de fibrilação atrial. Já preenche critérios, intolerância à medicação, está com 2 medicações, é um paciente jovem que vai usar a mildarona durante muito tempo. A gente sabe que com isso vem as complicações da medicação. Em relação ao nó sinusal, eu acho que a quantidade de droga
me impede de avaliar que ele tenha realmente uma doença do nó sinusal, que ele tenha uma disfunção, seria pela medicação, porque a gente vê o Holter, né, o tempo de recuperação do nó sinusal um pouco mais lento e tal, mas eu tentaria primeiro tirar esses episódios de fibrilação para poder avaliar ele melhor, com quantidade menores de medicação, se ele tem realmente uma doença do nó sinusal e ele precisa de um dispositivo, alguma coisa. Acho que seria meu primeiro raciocínio mesmo. Hoje, a ablação de fibrilação atrial, eu acho que seria meu caminho. É importante salientar que, por isso que eu acho que a grandeza do caso, César, é que geralmente a ablação de fibrilação atrial é para a gente tirar sintoma. A gente não conseguiu ainda provar mudança de mortalidade, principalmente nos pacientes sem insuficiência cardíaca. Tá? No teu caso ali, parece que está tendendo ali uma diminuição da fração de ejeção. Então, hoje a gente não tem dúvida. Se o paciente é um portador de insuficiência cardíaca, a gente leva. E por que você vê que todos aqui, os intervencionistas, ficam aqui babando por um caso como o seu para fazer a ablação? Por um detalhe. Quando você colocou lá que não tinha uma fibrilação atrial de tempo indeterminado, isso para a gente já... Opa! Então, eventualmente, a gente opta pela cardioversão, como você fez, uma cardioversão química, e a partir do momento que você fez a cardioversão química e você vê no Holter aqueles fires que você colocou ali para a gente acaba classificando já como uma fibrilação, apesar de ser uma persistente e recorrente, mas para a gente, intervencionista, esse fire para a gente é bacana, porque denota que eu posso ir lá e fazer uma modificação disso. É muito provável que esses focos venham, né, de dentro das veias pulmonares, e a gente trataria esse paciente aí como uma fibrilação atrial paroxística, como se fosse a ideia de um primeiro procedimento. Se eventualmente a gente vai para uma cardioversão, seja químico-elétrica, e não consegue, as nossas taxas de sucesso a longo prazo são menores. Né? Mas eu acho que é muito bonito o teu caso, mostrando, exemplificando aos colegas isso. Então, por que a gente quer muito queria fazer esse tipo de ablação? Primeiro, porque é uma doença progressiva. E a gente não sabe até então quem vem primeiro, a fibrilação veio primeiro ou a dilatação veio primeiro. Então, a gente tem que cortar uma dessas alças. E, como eu disse, o fato de ter esse fire no Holter nos faz querer cortar essa alça da fibrilação atrial e, muitas vezes, o átrio regride. Né? O Marcelo pode até falar para a gente aí, hoje a gente está usando muito o strain atrial para avaliar, né, se esse miocárdio atrial ele tem uma reserva, né, que faça a gente, então revertendo em modo sinusal, ver como é que está o átrio, o átrio tem uma reserva bacana, então a gente corre atrás do ritmo. Marcelo, acho que... De fato, assim, alguns pontos, né, primeiro, quando a gente opta por reverter de forma mais rápida, né, a fibrilação atrial, a gente acaba ganhando essa questão do delta-T, né? A gente sabe que quanto mais tempo passa, 1 mês, 2 meses para o paciente anticoagular e voltar, a gente vai acabando aumentando essa questão do tamanho do átrio, aumentando a fibrose. Então, nesse caso, por exemplo, repetir o eco seria um ponto interessante que a gente iria avaliar a questão do strain do lado esquerdo, então o strain abaixo de 21%, já denota que o paciente tem um risco de permanecer em FA maior, mesmo depois da ablação. Ver também a evolução do tamanho do átrio, né, se esse átrio está aumentando mais ainda. Dá para avaliar também a questão da pressão de enchimento, então ver a relação E', VDAD, ver se tem pressão pulmonar aumentada. Então, são vários aspectos do ecocardiograma que vão ajudar na decisão. Já piorou mais ainda a fração de ejeção. Então, é um paciente que vai se beneficiar da ablação da FA. Eu vejo, assim, os acompanhamentos dos pacientes que optam por manter o ritmo de FA, como eles acabam evoluindo com essa dilatação bilateral importante, aumento das câmaras direitas, aumento da pressão de enchimento e no fim,
acaba evoluindo com insuficiência cardíaca, às vezes até de difícil controle. Inicialmente parece um paciente assintomático, mas acaba a evolução não sendo tão favorável. E daqui a pouco o paciente pode ter uma contraindicação maior para anticoagulação, e com todo esse cenário, lápis grande, um alto risco de fazer um fenômeno tromboembólico, né? Então, essa tendência, assim, de tentar manter o paciente sinusal, eu acho bem interessante. Maravilha, pessoal. César, obrigado pelo caso. E antes da gente encerrar o evento como um todo, eu gostaria só de que o Dr. Marcos respondesse para mim, Marcos, uma pergunta do colega Lucas, que na sua apresentação ele quis saber qual que seria a indicação de marca-passo e como fazer aqui nos bloqueios intra-RIS. Tá desligado o microfone. Certo, eu vou pedir aqui a apresentação, porque acho que vai ficar mais ilustrativo, tá? Bloqueio intra-RIS, do ponto de vista eletrocardiográfico, a gente vai ver a presença de BAV segundo grau, tipo 1 em diante, né? Deixa eu voltar lá, acho que está aqui. Aqui. Então, a indicação vai ser basicamente as mesmas para um paciente sintomático que apresente um BAV de segundo grau, tá? Talvez a pergunta dele seja, no caso do implante de um marca-passo com estimulação no sistema de condução, talvez essa pergunta tenha um pouco mais de importância, né? Por quê? Porque se você tem um bloqueio intra-RIS, e você vai colocar um eletrodo acima daquela linha de bloqueio, deixa eu aumentar aqui, aproveitar a facilidade aqui do sistema. Mas o professor, ele fez curso de PowerPoint, ele quer mostrar isso para a gente. Que isso? PowerPoint avançado. Ele mostrou ali uma ablação que tem até uma fogueira. Eu falei, rapaz, isso aí é um... Nada, olha só. A indicação seria a seguinte, Lucas, ó. Paciente que tem um bloqueio intra-RIS, seria o estímulo sairia do nó sinusal, chegaria no nó atrioventricular, e a partir do RIS, que seria essa região, a gente veria uma interrupção da condução, certo? Então, as manifestações clínicas seriam relacionadas a um bloqueio atrioventricular, de segundo grau em diante. Quando a gente fala na estimulação no sistema de condução, que é o marca-passo fisiológico, hessiano, né, como o pessoal popularmente conhece, se eu coloco esse eletrodo exatamente no RIS, tem grande chance do meu estímulo artificial parar na região do RIS que está bloqueado. Então, nesse caso, eu tenho que buscar colocar o eletrodo abaixo daquela região, na porção mais distal do RIS, onde a gente já vai ter ultrapassado o bloqueio intra-riciano. Preferencialmente, na região próxima ao ramo esquerdo, né? Porque dessa forma você vai conseguir manter o sistema de Purkinje ativo e impedir desincronismo intraventricular e, consequentemente, disfunção ventricular sistólica. Uma coisa que eu gosto de usar bastante, Marco, o jeito que o pessoal fala da ponte safena, que você tem que colocar à frente, a gente faz uma ponte elétrica. Isso. Então, você faz a ponte elétrica e está tudo certo. Mas obrigado, espero ter esclarecido aí o colega Lucas. Sim, Doutor Marcelo, então eu acho que, pelo adiantar da hora, eu gostaria de encerrar o evento e deixar aqui em aberto para que as câmeras aí, quem quiser, a parte mais
confraternização do evento, acho que isso é importante ao final, e gostaria de agradecer muito, muito, muito aí a Soceron pelo convite, pelo apoio no evento, parabenizar todos os colegas. Eu acho que, eu até falo, né, que todos nós aí temos algum grau de pioneirismo, né, todo rondonense, até no hino de Rondônia, pelo que eu me lembro, tem citando que nós somos pioneiros aí da terra. Destemidos pioneiros, né? Destemidos pioneiros, eu ainda lembro, eu ainda sou da época que cantava o hino nacional, o hino de Rondônia para entrar em sala, em Jaru. Então, assim, agradecer muito, parabenizar a todos vocês e dizer que tudo é hábito. Eu acho que o Clube de Revista já se tornou um hábito, eu acho que deve manter, e parabenizar toda a ritmologia, toda a cardiologia do estado de Rondônia, pela qual me orgulho em fazer parte, e declaro aí encerrado o evento. Um abraço a todos, pessoal, boa noite. Parabéns. Obrigado. E fica aí o convite para o próximo Clube de Revista, quem tiver algum interesse em apresentar ou sugerir algum tema, o pessoal da diretoria está aberto aí para receber. A Ximena, que foi quem criou o Clube de Revista, que deu a ideia, então a nossa representante também aqui na diretoria, também podem entrar em contato com ela, com todos nós aí, para a gente discutir o próximo assunto. E reforçando o convite para o nosso congresso em novembro, né? Então, dia 18 a 20 de novembro, estamos organizando o 7º Congresso Rondoniense de Cardiologia, e espero contar com todos aí para a gente organizar um grande evento. Um abraço, boa noite a todos e parabéns pela brilhante apresentação, muito bom. Nossa equipe de eletrofisiologia do estado de Rondônia está de parabéns. Valeu, gente. Boa noite para todos. Boa noite, muito obrigada.